Saber dizer com precisão quantas coisas podem dar errado por causa de uma péssima decisão é uma tarefa impossível para a nossa humanidade realizar. Mas existe um Deus que não só as conhece bem, uma por uma, como também está trabalhando por nós, para que justamente essas coisas ruins não sejam a nossa realidade. No primeiro livro das Crônicas dos Reis de Israel, encontramos Davi, que no capítulo 14, a partir do versículo 8, está para viver um dos momentos mais importantes da sua vida. Na ocasião, Davi assumiria o trono de Israel e firmaria o seu reinado. Esse seria o momento que Davi tanto sonhou, tanto esperou. Seria o cumprimento da promessa que Deus havia feito a ele anos atrás, quando o ungiu rei por intermédio do profeta Samuel. Só, meus amados, que o texto vai dizer que no momento em que Davi estava pronto para se apropriar da promessa, o inimigo se levantou para tentar impedi-lo de viver essa promessa. Mas a única coisa que definiria o fracasso ou o sucesso do plano do inimigo seria apenas uma decisão vinda da parte de Davi. O exército dos filisteus haviam se posicionado no Vale dos Refaíns, vale que ia de Jerusalém a Belém. Observe só a estratégia do inimigo. Estando ele entre as cidades, Jerusalém estaria sozinha na batalha. E por não haver comunicações entre elas, a pressão das ameaças e o medo da presença do inimigo deixariam Davi perturbado o suficiente para tomar decisões impensadas e precipitadas que iriam resultar em muitas situações ruins para ele e para o seu povo. Só que uma coisa o inimigo de Davi não sabia, era que as vitórias dele não se baseavam em pessoas, mas em uma só pessoa, essa que ele jamais poderia se interpor, a pessoa de Deus. O versículo 8 inicia dizendo que, ao saber do levante do inimigo, Davi também se levantou e foi enfrentá-lo. Olha que coisa maravilhosa. Davi não se acovardou, até porque ele era um homem corajoso, alguém que não abandonava o barco, que não se omitia numa luta e nem barganhava por uma vitória. Mas apesar disso, por mais louvável que tenha sido o posicionamento de Davi, não foi isso que o fez vitorioso, porque qualidades humanas, amados, sem direção de Deus, leva o homem à ruína. E foi isso que Davi fez. Antes de ir à luta, diz o versículo 10, Davi fez uma pergunta ao Senhor e ele disse: essa guerra é minha? E se eu lutar, o Senhor estará comigo para que eu seja vitorioso? E o Senhor respondeu à oração de Davi e disse: sim, você precisa lutar e lute, porque eu estarei com você para te dar vitória. Percebeu? Ser corajoso, ter boas intenções, bons projetos e muita habilidade não garante vitória. O que garante vitória é uma coisa só e se chama dependência. Davi, diante de muitas decisões até louváveis, decidiu ser dependente de Deus, dependente dos conselhos do Senhor para tudo e em todo o tempo. E é nisso, querido, que muitos de nós temos sido derrotados, porque deixamos de consultar o Senhor para buscar respostas em tantas outras possibilidades. E quando fazemos isso, damos lugar aos vilões da humanidade, a autossuficiência, a empolgação, os argumentos da alma, a imparcialidade, o estrelismo, o orgulho, a inveja, enfim, esses e outros tantos que atacam o psicológico e também o emocional, tornando a mente humana bloqueada. Uma mente que entra num estado de amnésia, fazendo com que o Filho de Deus se esqueça, que a vitória corajosa do Filho de Deus não se deu estando ele à frente de um exército contra o inimigo, mas sim estando ele pregado na cruz do Calvário, sendo obediente ao Pai até a morte, o que resultou na sua ressurreição e na sua vitória contra o inimigo da humanidade. Entendeu? Sem dependência, submissão e obediência a Deus, nenhum filho de Deus jamais vencerá os levantes de Satanás. Para que você entenda um pouco melhor sobre essa tal dependência de Deus,
Deixa eu terminar a história para você. Nos versículos 13 e 14 está escrito que Davi venceu essa batalha contra os filisteus, mas depois dela, logo a seguir, os filisteus se levantaram de novo e no mesmo lugar. Sabe o que isso significa? Satanás jamais desistirá de se levantar contra a sua vida para te impedir, de tomar posse daquilo que Deus te deu. E sabe o que Davi fez a respeito disso? Ele foi orar de novo, foi depender de novo, foi buscar de novo. E como resposta, Deus disse a ele: não, dessa vez não vai ser da mesma forma que foi antes. Dessa vez, Davi, você vai esperar pelo meu sinal, para que então você possa lutar. Olha só o que Deus fez com Davi. Nessa instrução, o Senhor determinou para ele um tempo de espera. Deus disse: Davi, até que você ouça o som dos meus passos por cima das amoreiras, você não vai fazer nada, você vai esperar. Deus estava aproveitando esse momento para ensinar a Davi e dar a Davi algo valioso, uma habilidade que faria com que ele se movesse segundo o som do céu e não segundo o som da terra. E é isso, meus amados, que Deus quer de nós para esse tempo, que nós andemos segundo os seus direcionamentos e não segundo o que dita o curso desse mundo, que nos diz o que temos que fazer baseado nas nossas circunstâncias. Então, meus queridos, em nome de Jesus, se você ainda tem alguma ligação com alguns desses vilões que estão trabalhando para Satanás, para tentar impedir você de receber, de viver e desfrutar aquilo que Deus já tem determinado para a sua vida, decida romper com eles hoje e não tenha medo. Lembre-se, você não precisa mais ter medo e ficar acuado por causa das afrontas e dos levantes de Satanás. Porque está escrito: para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Então, meus amados, submeta sua vida a Deus, decida diariamente ouvir o que Ele tem a dizer e obedeça ao Senhor. Fazendo assim, é Satanás quem vai fugir de você e não vai conseguir impedir que você viva, que você desfrute daquilo que Deus tem reservado para a sua vida. Essa é a palavra de Deus, que não muda, que jamais mudará, que não tem em si sombras ou variações de dúvidas, que vem para nós e que não volta para Deus vazia, mas cumpre aquilo que Deus deseja e prospera naquilo para que Ele designa. Que essa palavra permaneça na sua mente e no seu coração, fazendo em você e por você aquilo que só a palavra de Deus tem o poder de fazer. Lembre-se, em Cristo você é mais do que vitorioso, porque Ele te deu armas, Ele te proporcionou a presença de Deus que te garante a vitória nas suas batalhas.